E se eu te dissesse que há pessoas comuns ganhando muito dinheiro sem sair de casa nesse exato momento, apenas usando a internet para mostrar o que sabem, fazem ou ensinam? A verdade é que a internet se tornou parte central das nossas vidas. O WhatsApp virou ferramenta de trabalho para milhões de brasileiros, as redes sociais conectam, educam e as empresas enxergam no digital um meio escalável de crescer com baixo custo. O que pouca gente conta é que é possível transformar essa presença online em renda real, seja você alguém que gosta de aparecer ou até que prefere o anonimato. Por isso, eu gravei esse vídeo para te mostrar 3 ideias de renda extra que você pode começar a implementar agora mesmo na sua casa. A primeira delas é criar um canal no YouTube. E eu sei, não é para todo mundo, mas para quem quer começar nas redes sociais, eu acredito que é a melhor opção. Poxa, Bruno, mas o Instagram é muito mais simples. Sim, mas é mais simples para todo mundo. E lá no Instagram o seu conteúdo morre em 24 horas. Já no YouTube você pode gerar visualizações com o mesmo vídeo por semanas, meses, até anos depois do vídeo ter sido publicado. Por exemplo, olha esse vídeo aqui. Ele foi meu primeiro, postado lá em 3 de abril de 2016. 9 anos depois, repare que ele ainda me traz visualizações. Só que o YouTube vai muito além disso. Aqui eu consigo aprofundar temas, explicar de verdade se é a limitação dos stories, que tem apenas 60 segundos. E tem outro ponto muito importante. As buscas por aqui funcionam. Tente achar algo no Instagram e você vai entender o que eu quero dizer. Por exemplo, se lá eu faço o melhor conteúdo sobre Bitcoin, você bota na ferramenta de pesquisa Bitcoin, você vai cair num perfil chamado Bitcoin, e não no meu conteúdo. Já aqui não, se eu faço esse mesmo conteúdo, ele fica buscável durante muito tempo. E o interessante, até meus concorrentes acabam me ajudando, porque se você entra para acompanhar um canal de um concorrente que fala sobre Bitcoin, muitas vezes meu vídeo aparece do lado. E aí eu tenho impressões. Se nessas impressões, digamos que eu tenha 1 milhão de impressões, eu tenho uma taxa de clique de 1%, então eu ganhei 10 mil views por conta dos meus concorrentes. Pô, Bruno, legal, mas eu não tô aqui só para ver as vantagens, eu quero algo mais prático. Então eu vou te mostrar aqui um passo a passo para você criar o seu canal do zero. O primeiro passo é escolher o seu nicho. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Esse é o ponto mais importante, inclusive, e onde muita gente erra. O tema, ele precisa ser alguma coisa que as pessoas realmente têm interesse. Não há problema em você falar do que você ama na internet, mas se o objetivo é gerar renda extra, você tem que escolher assuntos que atraiam e retenham a atenção do público. Pensa aqui comigo, por exemplo, por que existem tantos canais de finanças? Simplesmente porque há demanda. As pessoas buscam conhecimento, orientação e educação financeira. E onde há público, vai haver empresas dispostas a pagar para exibir anúncios nos seus vídeos. E esses anúncios são aquilo que, no fim das contas, remunera o seu canal. Um segundo passo é ter um planejamento. Depois que você define o seu nicho, é o que você tem que fazer. Hoje, por exemplo, eu posto 2 vezes na semana, mas nem sempre foi assim. Já tive fases de postar muito mais vezes, já tive fases de sumir, inclusive, tirar um tempo off de YouTube, até entender que consistência é o que realmente constrói a audiência com o tempo. Até porque, depois que você cria o hábito das pessoas, elas esperam que os seus vídeos apareçam. Elas ficam aguardando isso. Um bom exemplo é o que acontece no meu podcast, Os Sócios. Toda quinta-feira, meio-dia, tem episódio novo. E a gente nunca falhou nem uma semana sequer. E aí o que eu te diria é que você deveria listar uns 8 a 10 temas, o suficiente para um mês de vídeos, e também deixar uma gordura, para conseguir manter uma certa regularidade com o passar do tempo. Com base nos resultados, você colhe feedbacks, ajusta o que for funcionar e testa novos formatos com o passar do tempo. E aí já entramos na dica 3, né? Que é simplesmente sentar para gravar. Essa é uma etapa onde a maioria trava. O pessoal escolhe um nicho, faz um planejamento bem bonitinho. Para isso é interessante você pesquisar o que seus concorrentes e referências fazem, mas na hora de gravar eles travam, porque eles acham que tem que ter câmeras caras, iluminação profissional, um cenário impecável. Mas eu, por exemplo, comecei com o smartphone, um Samsung S6, né? Porque o S6 não era o melhor celular já. E deu super certo, até porque as câmeras de celulares hoje são muito boas. Se fosse focar em alguma coisa, eu diria para você se importar realmente com áudio. E já tem som de celular que é muito bom, mas se você tiver um dinheirinho para investir, eu te aconselharia comprar um bom microfone de lapela. Aí você vai gravar em um ambiente silencioso, bem iluminado, se tiver luz natural já é o suficiente, você bota lá na direção do seu rosto, vai ficar ótimo. E o cenário você pode começar a melhorar com o passar do tempo. Após gravar, a quarta dica seria para aprender o básico de edição. A edição em si exige prática, as pessoas ficam muito melhores com o tempo. Mas quando a gente fala do básico, não há nada que você não venha aprender com tutoriais gratuitos, como por exemplo você encontra no CapCut ou no Premiere. E aí fazendo você pega o ritmo com o tempo, depois um curso pode acelerar sua evolução e deixar seu conteúdo mais profissional. Quinto ponto, entenda como é que funciona o SEO da plataforma, porque é ele que faz o seu vídeo ser encontrado. Nem sempre o melhor título é aquele que você mais gosta, e sim aquele que vai ser mais buscável. Por exemplo, alguém que quer aprender a investir em Bitcoin geralmente vai digitar como investir em Bitcoin e não investindo em ativos, comprando a tal preço. E esse é um feeling que o criador de conteúdo também adquire com o tempo. Ele vai aprender quais conteúdos performam melhor, quais palavras são mais interessantes. Por exemplo, nicho de finanças milionário é uma palavra que sempre atrai mais views. E inclusive no meu canal tem uma máxima com a minha equipe, né? Se a gente não conseguir fazer um vídeo que tenha um bom
título e uma boa thumb, muitas vezes é melhor não gravar, porque por melhor que seja o conteúdo, ninguém vai assistir. E aí, se pouca gente assiste, o algoritmo não vai entendendo que você é relevante, ele não vai te entregando para mais gente, em comparação, se muita gente assiste, ele acaba te entregando para mais pessoas. E agora, um sexto ponto é realmente começar a monetizar esse teu canal. Com a passagem do tempo, você gravando, editando, postando, o YouTube vai liberar uma das funções mais esperadas da plataforma, que é essa monetização. Isso acontece quando você atinge cerca de 4.000 horas assistidas e mais ou menos 1.000 inscritos. Com isso, eles te liberam um programa de parcerias do YouTube. A sigla em inglês é YPP. A partir daí, você começa a receber o chamado AdSense, que é a receita das propagandas exibidas nos seus vídeos. E aí você tem que ter atenção, né? Porque não é toda visualização que gera dinheiro, só contam visualizações monetizadas, ou seja, aquelas que o YouTube mostrou um anúncio para sua audiência. E nessa parte nós temos dois conceitos fundamentais que você vai ouvir muito no mundo da criação de conteúdo, que é o chamado CPM, o custo por 1.000 impressões, que é quanto o anunciante paga a cada 1.000 visualizações com anúncio, e o RPM, a receita por 1.000 visualizações, quanto você realmente recebe já descontada a parte do YouTube, que fica aí em torno de 45%. Esse RPM ele varia bastante conforme o país, o tema e o público. Por exemplo, vídeos de entretenimento, que costumam ter muitos e muitos views, mas de um público que nem sempre é qualificado. Eles vão render de 3 a 10 reais por 1.000 visualizações. Já canais como o meu, que abordam a temática de finanças, negócios, podem chegar a 50 reais ou mais. E é assim que vai nascer a primeira fonte de renda do seu canal. Para você ter uma ideia do potencial, desde meu primeiro vídeo, o YouTube já me pagou mais de 1,4 milhão de reais. Logicamente, isso não aconteceu da noite para o dia. Eu posso, inclusive, te mostrar o crescimento aqui através dos gráficos na tela. Veja aqui que em 2016 eu tive 374 reais de ganho, o que eu já achei coisa pra caramba. Eu quase não postei e meu canal era bem pouco relevante. Em 2017 aumentou quase em 10 vezes, foi para 3,8 mil. Aqui eu comecei a criar conteúdo com mais regularidade, já tinha saído do exército. Em 2018, 66 mil. Em 2019, 139 mil. Em 2020 caiu, foi meu primeiro ano de queda, foi para 41 mil, mas foi um período que eu postei muito pouco, eu fiquei bem off. Em retrospectiva não deveria, né? Era a época da pandemia, eu tava sentado em casa, mas mesmo assim eu tava meio de saco cheio do YouTube. Ainda era eu que fazia muita coisa no meu canal, então era um trabalho mais pesado do que lidar com o Instagram. Em 2021 eu voltei com força total, 176 mil, já estava aqui no grupo. Em 2022, 245 mil, 2023, 207 mil, 2024, 270 mil e agora, em 2025, eu tenho até o momento o meu melhor ano da história, com 286 mil. E aqui eu friso que esse aqui é só o Você Mais Rico, o canal que você assiste agora. Não tô contando o podcast O Sócio, que também tem uma monetização bem interessante. E aí repare que mesmo nos períodos em que eu produzi menos, eu continuei ganhando dinheiro, como foi o caso de 2020, porque embora eu não postasse mais nada, os vídeos antigos continuavam tendo visualizações. E aí se você pensa, né, se eu pego aqui o último ano, quase 290 mil reais, já é um dinheiro bem relevante. No meu último ano como militar, eu tava ganhando mais ou menos em torno de 10 mil reais por mês, quando eu penso no líquido. Então, pegando esses 290 mil e tirando os custos todos, eu já ganharia mais do que quando eu era capitão do exército. Mas aqui tá o mais importante, a renda do seu canal não vai se limitar somente à receita vinda com esse AdSense. Seu canal ele vai virar uma plataforma de negócios para você divulgar cursos, palestras, seu livro, parcerias e outros produtos. Talvez isso não te traga a maior receita do mundo no começo, mas é o ponto de partida para tudo que vem depois. Bom, vista essa primeira forma, que novamente é um jogo muito relevante, que é o canal do YouTube, vamos para a segunda, que tá aqui nessa lista de apenas 3 porque é uma das melhores na minha opinião. É uma das mais rápidas, ela é muito escalável, inclusive pode permitir construir um negócio grande e lucrativo, começando ainda nesse ano. Eu admito que hoje em dia ela não é a mais sexy, mas continua sendo uma das formas mais tradicionais de ganhar dinheiro online. Eu tô falando da criação de um blog, de um site, e o motivo é simples: negócios locais, profissionais autônomos, prestadores de serviço, lojas, influenciadores, consultores, praticamente todo mundo hoje precisa de um site. O site é basicamente a vitrine digital de qualquer marca. É onde o cliente vai encontrar informações, tirar dúvidas, acessar produtos, preencher formulários, ou simplesmente sente a confiança ao ver uma presença online bem construída. Pô, Bruno, mas as redes sociais já não fazem isso, né? Olha, mesmo que o TikTok, YouTube e o Instagram dominando a atenção das pessoas, o site, na minha opinião, tem um papel insubstituível. Porque as redes sociais são vitrines alugadas, você está construindo seu negócio na casa dos outros. Você depende do algoritmo, das regras da plataforma. Esse ano, por exemplo, eu tomei um ban no Instagram, porque eu botei um print do Tesouro, o site do Tesouro Direto mostrando um título pagando IPCA mais 8. E o Instagram me acusou de estar divulgando golpe, sendo que era um título público. E aí, com isso, minha audiência, ela baixou pra caramba, porque ninguém mais me encontrava no Instagram. Então, repare que você não pode construir o seu império na casa dos outros. Ainda mais utilizando uma única casa alugada nesse caso, uma rede social. Já quando você pensa num site, o terreno é seu. Você controla tudo, domínio, conteúdo, design, a comunicação e principalmente os dados do seu público. E aqui vai um ponto muito interessante sobre o site, né? Você consegue monetizar de várias formas possíveis. Você também pode usar o AdSense, assim como no YouTube, programa de afiliados, venda de produtos digitais. Você pode capturar e-mails para oferecer serviços ou produtos para sua audiência, criar funis automatizados e transformar visitantes em clientes com esse processo. Além do que, ter um site por si só já aumenta a sua autoridade. Quem pesquisa
pesquisa seu nome e encontra um domínio profissional, com artigos, depoimentos e estrutura, vai te enxergar como alguém com mais credibilidade. Pô, Bruno, mas aí criar um site e manter ele atualizado é difícil. Eu não diria isso. Difícil era lá atrás, quando eu fiz em 2013. Hoje em dia é muito mais simples. A começar pela primeira etapa, que é a produção de conteúdo. Você hoje tem IAs que conseguem te ajudar a fazer tudo isso de uma maneira muito mais rápida e muitas vezes mais competente do que se você fosse fazer sozinho. Por exemplo, o ChatGPT ou o Claude. Com um bom comando, essas IAs conseguem sugerir o nome do site, estrutura de navegação, gerar textos institucionais, como aqueles do tipo quem somos, missão, nossos valores, criar artigos para o seu blog para atrair tráfego, descrever produtos, serviços, diferenciais do negócio e pode inclusive adaptar o tom de comunicação para o público que você quer atingir. Se você pedir aqui, por exemplo, como você vai ver na tela, cria a estrutura completa de um site sobre economia e investimentos. O ChatGPT já entrega tudo. Nome, menu de páginas, por onde começar, glossário de termos, comparador de investimentos, blog com atualizações. Ele ainda gera textos educativos, ideias de postagem, chamadas para captar e-mails e até descrições para páginas de afiliados, como plataformas de investimentos. Depois, você precisa escolher uma ferramenta prática que te permita criar sites de forma simples e rápida. E aqui no Grupo Primo a gente tem uma parceria com a HostGator, que é uma ótima opção para isso. Foi inclusive a opção que eu usei lá atrás, em 2013, pela primeira vez. Só que hoje em dia com muito mais automatização. Então se você vai lá e usa o construtor de sites da HostGator, você não tem que ter um designer nem programador para te ajudar a fazer nada, porque a IA vai te ajudar a criar um site incrível. Você responde algumas perguntas simples, como o nome do site que você pretende apresentar com ele, e a tecnologia faz todo o trabalho pesado para você. O design ele nasce pronto, os textos são criados automaticamente, e em poucos minutos o seu site pode estar no ar com a sua cara e pronto para vender. E tudo isso é 100% personalizável, cores, fontes, menus, seções. Em poucos minutos você tem um site funcional, profissional e adaptado para ser visto tanto em desktop quanto no celular, por onde hoje a maior parte dos views são feitos. E aí, se faz sentido para você conhecer mais da HostGator, eu vou deixar aqui abaixo um link que dá até 76% de desconto na plataforma. Ele tá aqui abaixo na descrição do vídeo. E agora, depois que a gente falou sobre canal no YouTube e também sobre o seu próprio site, vamos para a terceira e última forma que eu vou abordar nesse vídeo, que são cortes de vídeos. Você provavelmente já deve ter visto que na internet atenção é a nova moeda. E quem sabe capturar a atenção da audiência com consistência vai conseguir gerar dinheiro. E uma ferramenta muito dominante nesse momento para isso são os vídeos curtos nas redes sociais. E aí não importa se você está no Instagram, no YouTube, no TikTok ou até mesmo no LinkedIn. Esses vídeos rápidos, dinâmicos e bem editados que aparecem no seu feed, eles vão prender a sua atenção e te fazer parar de rolar. E a gente não pode falar que isso é uma simples coincidência, porque no mundo onde as pessoas se julgam cada vez mais ocupadas, esses vídeos entregam valor, ainda que valor seja algo subjetivo, pode ser um meme, por exemplo, mas de forma rápida, em coisa de 30 segundos. Isso cria engajamento, aumenta o número de visualizações, gera mais seguidores para os perfis e para quem vive disso também se traduz em retorno financeiro maior. Por isso, cada vez mais criadores e empresas querem transformar seus vídeos longos, como por exemplo podcasts, aulas, palestras, em dezenas, às vezes até centenas de microconteúdos. E aí pensa comigo, Alguém tem que transformar esse conteúdo grande em cortes dinâmicos e bem feitos. E quem domina essa habilidade pode ganhar dinheiro tanto com os próprios vídeos quanto editando para os outros. Ou você acha que aqui no Grupo Primo, por exemplo, eu fico editando meus vídeos? Óbvio que não. A gente tem um time de edição, mas também contratamos gente de fora. E aqui tem uma história curiosa sobre isso, porque um desses freelas, o nome dele é Lucas, eu conheci pelo TikTok. Ele tinha uma página de cortes e, para minha surpresa, os cortes que ele fazia do meu podcast dos sócios iam muito melhor na página dele do que os cortes oficiais que a nossa equipe aqui do grupo produzia. Então eu mandei uma mensagem para ele e falei, cara, você não quer começar a fazer esses cortes para mim também? E foi assim que o Lucas começou a fazer cortes para os sócios, para eu postar no YouTube, no Instagram, no TikTok. Aí o pessoal do PrimoCast viu o trabalho, gostou também, chamou ele para fazer exatamente a mesma coisa. Logo em seguida o pessoal dos Economistas, outro podcast da casa, fez o mesmo. E hoje ele deve atender criadores de fora também, porque eu já indiquei o nome dele para uma galera que sempre me pergunta quem faz os meus cortes. O Lucas não era um editor de vídeo de formação, se formou nessa área, trabalhou com isso lá atrás. Ele era um engenheiro, só que hoje ele largou toda essa parte de engenharia para viver só de edição de vídeo. Eu não sei quanto ele ganha ao todo, mas só a conta que o podcast Os Sócios paga para ele fica na casa de R$3.000 por mês. E aqui perceba o seguinte, Muita gente pensa que para ganhar dinheiro com rede social tem que aparecer. No caso do Lucas, vocês nunca viram e provavelmente nunca verão o Lucas na vida. Então você não tem que ser só um criador de conteúdo botando a cara na tela para ganhar dinheiro com rede social ou com internet. Você pode fazer como o Lucas fez, por exemplo, oferecer esse serviço para empreendedores, para médicos, advogados, consultores, donos de loja, professores, palestrantes, enfim, qualquer profissional que queira se divulgar em redes sociais, mas não tem tempo, ou muitas vezes tem um tempo, mas não tem habilidade para editar o conteúdo. E aí você pode montar pacotes semanais ou mensais de vídeos curtos, atender vários clientes. Se tiver um espírito mais empreendedor, criar uma agência, começar a terceirizar esses cortes para outras pessoas. Com a sua hora ficando mais cara, você começa a contratar pessoas que têm hora mais barata, o que pode te gerar, inclusive, um negócio que vem escalar rapidamente.
rapidamente. E veja o seguinte, né? Nesse vídeo eu abordei apenas 3 formas, mas podia falar de várias outras. E nem falei, por exemplo, daquela que no meu caso foi a mais rentável de todas, foi criar um infoproduto educacional sobre investimentos. Assim como tem pessoas que criam sobre relacionamento, sobre emagrecimento, sobre idiomas, sobre como usar IA hoje em dia, enfim, há infinitos nichos. E para encerrar, eu vou lembrar novamente da nossa Ultra Black Friday infinita, a fusão do conhecimento de finanças, que vocês têm acesso através dos meus produtos do Thiago, com a parte sobre marketing digital, forma de lançamento do Érico Rocha e as vendas no perpétuo do Leandro Ladeira. Tudo isso junto com mais um monte de outros produtos, incluindo aqui no grupo Método Primo Studio, para você que quer começar a editar vídeos e produzir conteúdo. O Kaique, o nosso time aqui, fez um curso só sobre isso. E aí, juntando tudo, daria mais de R$92 mil em produtos, com custos futuros de renovação. Aqui na Black Friday você leva tudo com mais de 90% de desconto e com acesso vitalício. Além de uma série de bônus muito interessantes. As informações todas estão aqui no link da descrição e te aconselho a não esperar muito tempo, que a gente já tá para fechar. Na semana que vem a gente já encerra as inscrições da outra Black Friday e aí quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou vai ter que esperar uma próxima, se é que a gente vai ter uma com as mesmas condições dessa no futuro. Bom, eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.